Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total, para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Esta semana vamos falar sobre a Parashá Balak, né? Balak é a 40ª porção, já estamos quase finalizando o livro de Bamidbar, o livro de Números. Então, peço a você que abra o teu coração para que a gente possa começar esse estudo, que você possa ouvir diretamente os ensinamentos do Eterno. Aqueles que são novos no canal podem ficar à vontade para perguntar, tirar dúvidas com os colegas, os irmãos que estão no canal, para que você vá aprendendo cada dia um pouquinho mais da análise que fazemos diretamente do hebraico. Nós, nesse canal, não seguimos nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma interpretação da Torá que não seja a Torá do Eterno, a Torá no seu original. Então, espero que você tire as suas dúvidas, espero que você goste do nosso estudo e também você pode enviar comentários, dúvidas pelo comentário, pelo e-mail ou pelos comentários do vídeo no YouTube, aí na apresentação, né, você tem aí todos os mecanismos para tirar suas dúvidas, para ver os vídeos que já estão no canal, e se você apontar aqui para o QR Code, você vai também ter acesso ao nosso canal do Telegram, onde a gente coloca todos os materiais que conversamos aqui durante a semana, e então você pode, ao final do estudo, baixar, talvez às vezes um dia depois, você pode baixar e acompanhar o material em PDF, imprimir, colocar no seu computador, enfim, fica à vontade para usar esse material da melhor maneira. Mas lembre-se sempre que todo material não pode ser vendido, não pode ser comercializado. Tudo que produzimos nesse canal é de forma gratuita, é da forma que recebemos do Eterno. Então, se você está preparado, vamos iniciar a porção Balak. Balak é o nome devastador, né? Era um rei moabita que estava assustado com as guerras que Israel vinha fazendo ao longo da sua caminhada, no final da sua caminhada, quase chegando já a Jerusalém, naqueles últimos trechos dentro do deserto, e Moshe muitas vezes enviou seus mensageiros, seus malachim, né, os mensageiros que também são conhecidos como anjos, né? Na verdade, a palavra malachim é mensageiro. Quando o mensageiro vem do Eterno, ele é um anjo. Quando o mensageiro é uma pessoa, como Moshe enviava essas pessoas, ele é apenas digamos, um carteiro, um correio, né, que leva as mensagens ao destinatário. Então, Moshe, precisando passar pelas regiões de várias tribos, ele pede que essas tribos permitam a sua passagem, diz que vai pagar pela água que ele beber, se comer alguma coisa desses locais ele vai pagar, enfim, que ele andaria só em linha reta apenas para não ter que dar uma volta muito grande. E alguns não aceitaram, a maioria não aceitou, e ameaçaram toda a comunidade israelita que estava passando pelo deserto, e os atacaram. E aí Moshe, então, revidou, e muitas dessas nações foram mortas, né, graças a esse ataque, a esse ódio sem fundamento, um ódio que nutriam pelo povo israelita, e nesses ataques eles acabavam perecendo. Por quê? Porque o Eterno estava junto de Moshe, o Eterno estava junto do povo israelita, e assim
o Eterno vencia todas essas batalhas. E o rei Balaque, né, um rei moabita, ele se assusta com essas guerras, se assusta com o povo israelita e se aborrece, né, fica com medo desse povo, e aí resolve então contratar um feiticeiro, um profeta feiticeiro, né, não era um profeta israelita, era um profeta feiticeiro chamado Bilã, que é traduzido como Balaão, né, nas versões em português é conhecido como Balaão, e então esse rei Balaque pede que esse profeta, digamos assim, do mal, uma pessoa que podia bendizer aos outros, mas também podia amaldiçoar, ele amaldiçoe o povo israelita para que eles não ofereçam nenhum perigo para o povo moabita. Então, é muita maldade, porque se ele pedisse para que fosse abençoada o povo moabita, né, certamente o Eterno abençoaria esse povo e eles não teriam nenhum problema junto com os israelitas. Mas ele pede que o Bilã amaldiçoe o povo israelita. Então, ao invés de ele pedir por bênção, ele pede por maldição a seu adversário. Né? Então, mostrando aí que tudo que acontece com ele se deve a esse pedido de amaldiçoar o povo israelita ou amaldiçoar o seu próximo. Né? Então, essa porção, nós temos alguns temas tratados. Né? Uma mula que fala, a mula abre a boca, a mula que Bilã usou para sair de sua região e ir até Balaque. Ele sela essa mula pela manhã, ele acorda cedo, antes que todo mundo, e sela a sua mula. Ele que tinha já muitos escravos, muitas pessoas trabalhando para ele, na verdade, ele sela essa mula e caminha com essa mula para chegar em Balaque. Depois, mais à frente, quando ele vê que as suas bênçãos, as suas maldições não surtem efeito, se transformam em bênçãos, ele descobre uma maneira de prostituir os filhos de Israel com as filhas de Moabe. Né? Então ele faz com que essas mulheres adentrem no acampamento dos israelitas para tentar os homens, para fazer com que os homens se prostituam com essas mulheres. Né? Depois nós temos a idolatria de Baal Peor e, no final, nós temos a libertação do povo de uma praga que está acontecendo, que está matando as pessoas, que é justamente o zelo de Pinhas. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes dessa porção aqui, nesses tópicos, porque no Shabat, se o Eterno assim permitir, o Moré Haimson vai nos trazer um estudo aprofundado dessa porção, vai nos trazer detalhes dessa porção e também o zelo de Pinhas. Nós vamos ver na porção da próxima semana, né, a porção de número 41, a porção Pinhas. Então, vamos estudar um pouquinho aí sobre como aconteceu, o que aconteceu nesse momento em que Balaque tenta destruir o povo israelita e tenta fazer com que esse povo seja amaldiçoado pelo Bilã. O que a gente tem que entender é que tudo o que Balaque procurou fazer, o povo israelita não estava tomando conhecimento, não sabia que Balaque tinha esse desejo de destruir o povo e como ele faria essa destruição. O povo israelita não percebeu as tramóias de Balaque. Ele não percebeu o que estava acontecendo. E Balaque queria que Bilã sentisse pelo povo mesmo que ele sentia, ou seja, queria que Bilã encampasse as suas ideias, encampasse o seu medo, participasse das suas preocupações em relação àquele povo que iria entrar no seu território, iria tomar conta de tudo que ele tinha, comer da sua comida, beber da sua bebida. Então, Balaque queria que Bilã também sentisse isso por esse povo. Né? Então, essa
essa é uma forma de pensamento que acontece com todo ser humano, né? Isso acontece com muita gente tem esse sentimento, né, de querer que o outro comungue das suas ideias, dos seus medos, das suas dificuldades, né? Então, por exemplo, nós temos duas situações, duas pesquisas que foram feitas pelos psicólogos, né, tentando entender o comportamento do ser humano, né, o comportamento da cabeça das pessoas. E o primeiro, o primeiro, a primeira pesquisa foi que eles selecionaram pessoas que tinham opiniões opostas sobre um determinado assunto. Por exemplo, pessoas que eram contra o aborto, pessoas que eram a favor do aborto, pessoas que eram a favor de um candidato a um cargo político e pessoas que eram contrário àquele candidato. Enfim, eles estabeleceram aí uma situação em que pessoas tinham opiniões opostas e deram a essas pessoas um relatório mostrando a vantagem da visão oposta. Então, aquele que era a favor do aborto deram um relatório dizendo como era importante ser contra o aborto, né? O que isso representa. E outras que eram contra o aborto, eles mostraram vários dados que favoreciam o aborto, que valorizavam o aborto, né? E depois que as pessoas leram esse relatório, tiveram acesso a essas ideias, eles perguntaram se, após ler o relatório, as pessoas tinham mudado de opinião. E, para espanto, todos permaneceram com as ideias iniciais, as ideias que eles tinham antes de ler o relatório, né? E a outra análise foi justamente eles fizeram um outro teste. Eles apresentaram para as pessoas 2 garrafas de vinho e disseram o seguinte: olha, um desses vinhos aqui é muito bom e muito caro. O outro vinho não é tão bom assim, mas é muito mais barato. E eu gostaríamos então que vocês avaliassem esses vinhos e dessem a sua opinião. Todos julgaram o vinho caro como muito bom e o vinho barato como muito ruim, né? Só que essas garrafas de vinho estavam manipuladas, porque era o mesmo vinho colocado em garrafas que tinham rótulos diferentes. Então, uma garrafa mais bonita, com rótulo bonito, que apresentava um texto no rótulo, ele custava muito caro, ele foi dado como um vinho bom. E a outra garrafa era uma garrafa mais simples, com rótulo simples, né, um vinho que foi dito custar muito pouco, mas, na verdade, o líquido, né, o vinho, era o mesmo, e as pessoas, então, foram, elas acreditaram na informação que eles tinham, né, de que um era mais caro e melhor, e o outro era mais barato e pior. Então, desses 2 experimentos, a gente conclui o seguinte, que as pessoas tendem a acreditar no que elas querem acreditar. Então, se ela é contra o aborto ou a favor do aborto, ela não aceita uma indicação de que aquilo tinha que ser diferente, né? E também, sobre o vinho, elas são levadas a acreditar por alguém que diz para ele: acredite nisso, que é melhor para você, e elas então são levadas a acreditar nesse caso do vinho, né? Então, as pessoas mantêm as suas ideias, um conjunto de fatos, mesmo recebendo argumentos contrários, argumentos convincentes, né? Então, não adianta que a pessoa tenha uma mentalidade e ela não vai mudar aquilo, né? E elas também podem deturpar a realidade para comportar seus fatos, né? Elas veem, na verdade, o que elas querem ver. Por isso que muitas vezes a discussão, né, não é uma boa solução, não leva ninguém a um bom encaminhamento, uma boa solução. Por quê? Porque se a pessoa tem uma visão, vamos citar aqui o exemplo do aborto, né? Se ela é a favor do aborto por questões que ela vive dentro dela, ela nunca vai aceitar
proibir que se proíba o aborto. Ao contrário, outros que são contrários ao aborto, eles não vão aceitar o aborto nunca. Então, uma discussão sobre esse tema vai levar a uma discórdia, vai levar a um desentendimento, vai levar a uma discussão ferrenha e muitas vezes que pode descambar para a violência, né? E o Balaque, ele fez o quê? Ele contratou o Bilam para que esse visse o povo como ele, como Balaque via, né? Então, ele dizia que esse povo está conectado com o Eterno, ele vai atravessar a nossa terra e vai nos causar problemas, né? E pediu para Bilam, venha e veja os problemas que eu vejo e me ajude a resolvê-los. Ou seja, ele queria convencer Bilam de que aqueles problemas eram reais, os problemas que ele tinha que ajudá-lo a resolver esses problemas. E disse ainda, venha Bilam e amaldiçoe o povo, porque já que o povo vai causar problema para eles, ele queria logo que Bilam, que tinha um poder de amaldiçoar o povo, né, que amaldiçoasse esse povo antes que o povo causasse um problema para ele. Só que Bilam tinha os olhos abertos e não viu a visão de Balaque, ele não viu o povo dessa maneira, ele olhou o povo de cima dos montes, né, e viu que aquele povo não era dessa forma como Balaque via, ou seja, ele tinha uma visão contrária a essa visão de Balaque, ele não achava que o povo tinha esse problema, né? E suas maldições se tornaram bênçãos, então o Eterno fez com que todas as suas maldições se transformassem em bênçãos para o povo, né? Ele não usou a arma das nações. E qual é a arma das nações? Então, para a gente entender o que é a arma das nações, a gente tem que lembrar de Bereshit 27, 22, o livro de Gênesis, no momento em que Yaakov, né, chama o seu filho Esaú para dar-lhe a bênção, né, a bênção do primogênito. Só que a sua mulher, Rívika, né, ela usa de uma artimanha e, enquanto Esaú vai caçar um animal para fazer um jantar para o pai, servir um alimento para o pai, ela faz com que Yaakov vista a roupa de seu irmão, né, e converse com o pai. Vaigash Yaakov el Yitzhak Aviv, Vaimeshehu, Vaiomer, Akol Kol Yaakov, Verha Yadaim, Yedei Esav. Chegou-se Yaakov a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, Vaiomer, a voz é a voz de Isaac, de Yaakov, porém as mãos são as mãos de Esav. Então, aqui nós temos as armas das nações, a espada, né, as mãos são as mãos de Esav. As mãos de Esav representam a espada na mão, né, a arma na mão de Esav. Esav é o inimigo de Yaakov, né, Yaakov que depois viria a se chamar Israel. E a voz é a arma de Israel, é a palavra, é a sua voz, né, a sua bênção. Então, nós temos que as armas das nações são as mãos que carregam as espadas, né? Ve Yadaim Yedei Esav. As mãos são as mãos de Esav. E a arma de Yaakov é a voz de Yaakov, Hakol Kol Yaakov. Então, a palavra de Israel é a sua arma, né? São as bênçãos que ele dá ao Eterno, são as bênçãos que ele dá ao seu próximo, né? Como a gente vê na Birkat Kohanim. Então, são as bênçãos que a gente pede para o próximo, são as bênçãos que a gente fala para o próximo, que a gente abençoa o Eterno, né? Não é a espada, não é a luta, mas no momento em que ele foi desafiado pelos reis, ele teve que lutar,
ele teve que também teve que ir pegar a espada na sua mão, mas ele sempre pedia que mandava seus mensageiros para conversar com as pessoas, para pedir licença para passar por aquele local, para sempre abençoar o povo, né? Sempre bendizer ao Eterno e bendizer ao povo. Então, essa era a arma de Moshe, a arma do povo israelita, que era justamente a bênção, né? Bilã deixou sua arma de lado e foi usar a arma de Israel, ou seja, ele deixou a espada de lado e foi usar as maldições, foi falar maldições para o povo. E a mula, ela também falou com Bilã para mostrar para ele que não adianta amaldiçoar o povo israelita, não adianta usar essa arma é do povo israelita, ele teria que usar a espada, né? Se ele queria vencer o povo, ele tinha que enfrentar o povo com a sua arma, com a arma do povo, ele não conseguiria. E quando Bilã quis amaldiçoar o povo, o mensageiro, o Melaim, o anjo, né, do Eterno, mostrou a espada para ele, para que ele visse o erro que ele estava cometendo, né? Ninguém amaldiçoa o povo de Israel impunemente. Ninguém tem essa condição, né? Ninguém pode amaldiçoar o povo de Israel e ficar impune. Bilã, de uma certa maneira, Bilã, ele amaldiçoa o povo, né? E quando ele faz essa maldição, mais à frente ele vai cair por uma espada, ele vai ser morto pela espada, como a gente vai ver daqui a 2 semanas na Parashá Matot, né? Nós vamos ver que esse malvado, ele é morto pela espada, a sua arma então se volta contra ele. E Bilã foi montado num jumento, numa mula, né? Hamor, que é a Yetz Hará, a má inclinação, é um jumento que é a má inclinação. E nós temos que o Mashiach também virá montado numa mula, ou seja, o Mashiach virá sobre a mula, ou seja, ele vai se assentar sobre a matéria, sobre essa má inclinação, ele vai acabar com essa má inclinação. Então, foi isso que a gente observa lá em Yeshua, né, quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado em cima de um filhote de jumento, né, de jumenta, né, um jumentinho filhote de uma jumenta, que é justamente mostrando aí que ele está se assentando sobre a matéria. Moshe era um profeta de Israel. Moshe foi o maior dos profetas de Israel. Bilã era um profeta das nações inimigas de Israel. E os profetas de Israel querem cumprir as mitzvot do Eterno. Todo profeta de Israel, ele visa cumprir os pronunciamentos, os mandamentos do Eterno. Eles querem sempre fazer com que esses mandamentos sejam ouvidos e seguidos por todos, praticados por todos. Então as mensagens que eles trazem são justamente no cumprimento dessas mitzvot de Adonai. Já os profetas das nações, ele inverte, né? Eles querem que Adonai cumpra o que eles querem. Então a gente verifica, no caso aqui de Bilã, e também em muitos outros casos, que os profetas das nações, eles querem que o Eterno obedeça ao que eles querem, que obedeça os seus desejos, as suas vontades. E não é assim que funciona, né? Não é assim. O Eterno não obedece a ninguém. Nós é que devemos obedecer e cumprir os mandamentos do Eterno. Bilã mandou Balaque construir também 7 altares em lugares diferentes, em 3 lugares diferentes. Ele pediu que Balaque construísse esses altares. E em cada altar ele deveria sacrificar 2 animais, né? Um boi e um carneiro. Então são os 2 animais que deveriam ser sacrificados para que a sua profecia se cumprisse, né? Para que o Eterno fizesse o que ele queria. E
nós vemos aí que o total de 7 vezes 3 vezes 2 dá 42 sacrifícios que estariam acontecendo, assim como os 42 caminhos de Techuvá, os 42 caminhos em que esse povo parou desde a saída do Egito até a entrada em Jerusalém. Então, o que o Eterno faz? Ele considerou isso um mérito. Ele considerou um mérito esses 42 sacrifícios que foram feitos pelo Balaque, né, o rei de Moabe. E aí o que o Eterno faz? Ele premia qualquer ato que seja feito em sua honra. Então, de Moabe sai Ruth, né, parece Ruth, né, que é uma moabita que aceita o Eterno, que se dedica ao Eterno, que ama o Eterno. E dela surge o rei Davi, surge depois de Davi o rei Shlomo Hameler, e mais à frente virá o Mashiach, né? O Mashiach que veio no início da nossa era, o Mashiach que veio de uma mãe que era moabita, né? Então nós temos aí que o Eterno premia aquele que num determinado momento faz com que a sua honra seja elevada. Então, nós vemos que mesmo as maldições que Bilã pretendia fazer contra esse povo são maldições que são transformadas em bênçãos, né? Então, nós temos um paradoxo aqui, que é justamente um inimigo tem palavras boas e um profeta amigo tem palavras duras, né? Então, nós vemos aqui que Bilã não gostava do povo, né? Foi convidado, foi contratado para amaldiçoar o povo, e as suas maldições se transformaram em bênçãos, né? Bênçãos que hoje são orações realizadas pelo povo judeu, né? O povo judeu usa essas maldições como bênçãos diárias, né? Bênçãos que são feitas quando o povo vai à sinagoga, quando o povo vai estudar a Torá. Então, essas bênçãos vêm de uma pessoa que trouxe maldição, que a sua intenção era amaldiçoar esse povo. E nós temos que muitos profetas de Israel falaram palavras duras contra o povo. Por exemplo, nós temos Irmeiago, né, quando Nebuchadnezzar conquista o povo de Jerusalém, aprisiona o povo de Jerusalém, ele diz para o povo o que iria acontecer, né, chama o povo às falas, amedronta o povo, critica o povo pelas suas atitudes, e dizendo que o povo não cumpria o ano sabático, né, o ano o jubileu, eles não cumpriam nada disso. Então esse povo é um povo que foi duramente criticado por Irmeiahu e vários outros profetas que amavam o povo, né, amavam o povo do Eterno, mas falava palavras duras palavras para eles, porque justamente eles estavam deixando de adorar ao Eterno e adorando outros deuses, né, adorando outros deuses que maculavam todos os ensinamentos do Eterno, né? Então, nós vemos que isso acontece em nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem isso acontecendo conosco, né? Alguém que tem ódio e apresenta palavras boas mascarando esse ódio. E alguém que quer o teu bem e apresenta palavras duras com verdadeiro amor. Ela sente um amor muito grande e quando ela te diz palavras duras, é justamente para que você desperte, para que você siga os ensinamentos do Eterno. Então, quando o Irmeiahu criticava o povo, não é porque ele não gostava do povo, não é porque ele não amava o povo, mas ele queria que o povo fizesse o caminho de Techuvá, caminhasse em Techuvá, né, caminhasse com os ensinamentos
do eterno, voltassem para o eterno, deixassem de descumprir os ensinamentos do eterno, né? Então, nós temos nós precisamos lembrar que temos a visão deturpada das coisas. Nós vemos o que queremos ver e ouvimos o que queremos ouvir. Então, sempre que uma situação dessa nos é apresentada, a gente geralmente tem um preconceito, a gente tem uma visão distanciada da coisa, né? Então, a gente precisa dessa visão distanciada, sem preconceito, sem achar que aquilo é a última verdade, que aquilo é a única verdade, né? E que a gente não pode mudar porque nós temos um preconceito. E daí surgem as discriminações diversas, surgem o ódio gratuito por um povo, por uma determinada pessoa, por um determinado grupo, né? Então as pessoas têm esse preconceito e a gente tem que tirar isso da nossa vida, abrir o nosso coração para que a gente veja a verdade e não ver só aquilo que a gente quer ouvir, só aquilo que a gente quer ouvir, né? Devemos olhar de um ponto em que possamos ver as coisas como elas são e não como aquilo que a gente quer que seja assim, né? Não podemos querer que o Eterno cumpra com as nossas vontades, mas ao contrário, devemos sempre ouvir o Eterno, ver os seus ensinamentos, as suas orientações. É assim que nós devemos agir e não achar que o Eterno tem que cumprir aquilo que a gente acha que é o melhor, né? Mas cumprir o que ele nos determina, porque o que ele nos determina é o melhor. Devemos ter cuidado com a visão de outras pessoas, pois muitos tentam conduzir as pessoas de forma errada. São mentirosos, demagogos, que querem espalhar calúnia, difamação. Isso acontece muito em todo o período da história, desde que o homem apareceu no Gan Éden, né? Desde que surgiu o homem na face da terra. Muitos tentam conduzir as pessoas segundo a sua vontade, segundo o que acha que é correto, e muita gente muitas vezes cede a essa orientação e cria um preconceito, cria uma forma de atuar seguindo essas orientações. Então, tenha muito cuidado, né? Não deixe a sua lógica, não deixe a sua razão ser vencida pelos discursos de ódio, inimizade, preconceitos criados por outras pessoas, né? Então, elas dizem que sabem mais do que qualquer outro, que elas estão certas, e muitas vezes as pessoas cedem a isso, né? Então, tenha a mente aberta, tenha o coração aberto para ouvir os ensinamentos do Eterno, para seguir os ensinamentos do Eterno. Temos que usar o nosso cérebro e nos afastar desse pensamento de Balaque, né? Sempre ouvindo a Torá, sempre estudando a Torá, sempre praticando a Torá, porque só ela vai nos dar esses ensinamentos, só ela vai nos mostrar o caminho em que vamos vencer esse ataque de Balaque, o ataque de Bilã, que sempre traz prejuízo para a nossa vida, né? Então, vamos sempre manter o ensinamento da Torá, as águas da Torá que preenchem a nossa vida, que são as águas que nos trazem os ensinamentos do Eterno. Quero, então, trazer para vocês agora nossa programação semanal, né? A nossa programação semanal, que atualmente estamos iniciando na terça-feira com o Momento do Hebraico, que nos traz ensinamentos sobre a língua Kadosh, a língua hebraica, com Moré Marcos Felipe nos trazendo análises diversas da porção da semana, da Parashá Shavua, né? A porção da semana que nós vamos estudar no Shabat. Então, nós sempre temos aqui um aprofundamento de alguns textos, né? no hebraico, e também
uma explanação do contexto do texto tratado pela Torá, né? Então, é muito importante que você que está no canal agora, iniciando o seu estudo de hebraico, ou você que já está há mais tempo estudando o hebraico, acompanhando o nosso canal, então sempre é importante você estudar, acompanhar o momento do hebraico, né? Às quartas-feiras nós temos os Atos dos Emissários, com Moré Raimson Corrêa, um estudo dos Masei Hashelichim, os Atos dos Apóstolos, os Atos dos Emissários, que é um estudo dessa carta, né, escrita por Lucas, e que traz muitos ensinamentos da Torá, né, que trazem muitos ensinamentos que os discípulos de Yeshua apresentaram para as pessoas, passaram a ensinar para as pessoas depois da morte e da ressurreição de Yeshua. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente tem esse estudo. Né? E às quintas-feiras, nós temos um pedacinho da Torá, um estudo um pouquinho diferente do que é estudado no momento do hebraico e que nos traz assim alguns detalhes que eu tento tirar do texto aí, envolvendo números, envolvendo um pouco de ciência, envolvendo um pouco de análise, aí como eu mostrei alguns exemplos aí de pesquisas dentro da psicologia, né? Então é muito importante aí a gente fazer esse estudo também para abrir um pouco mais a mente, né, para ver outras formas de interpretar a Torá dentro do sentido um pouco mais escondido do texto Peshat, ou seja, do texto direto que a gente lê na Torá. Então, nós vimos hoje aqui uma comparação da bênção de Yaakov, né, da bênção de Isaac para Yaakov, e a relação que isso tem com as armas do povo israelita e as armas do povo das nações, né? Então, mostrando aí que todo o texto da Torá ele tem um significado muito profundo, muito amplo, né? E no Shabat, no Shaharit, no Kabbalah Shabbat, na sexta-feira após as 18 horas, né? A gente sempre começa após o pôr do sol, mas para facilitar aí os locais diferentes, né? Começar sempre todo mundo junto, nós começamos às 18 horas no Kabbalah Shabbat, nessa semana, se o Eterno assim permitir. Quem vai nos trazer um belíssimo estudo da Parashá Balak será o Moré Raimson Corrêa. Né? E no Shaharit, no sábado pela manhã, às 10 horas, nós daremos continuidade a esse estudo, e no Avit, às 16 horas, nós trazemos o último pedaço do estudo da semana. É importante que, para acompanhar bem o estudo do Shabat, você estude, você leia, você procure entender o texto da Parashá desde o início até o final, né, para que no Shabat você tenha mais facilidade em acompanhar o estudo. Né. Então, eu quero agradecer a você pela sua participação, pela sua presença no nosso estudo hoje, né? E deixa eu vendo aqui no QR Code, você pode então abaixar todos os arquivos, as músicas, enfim, né, que nós tratamos aqui, que nós estudamos durante a semana aí no Shabat, né, e você pode usar esse material da maneira que você quiser, sempre para um estudo de forma gratuita, nunca usar esse material para comercialização, porque tudo o que nós recebemos nesse canal, recebemos do Eterno de forma gratuita, não pagamos nada por isso, e também
distribuímos de forma gratuita, né, compartilhando com vocês esses ensinamentos que nos vêm do Eterno. Então, espero que essa porção tenha trazido para vocês um esclarecimento de como se portar frente a preconceitos, a querer que outras pessoas tenham o mesmo pensamento que você, as mesmas dificuldades que você respeite cada um, né, e que todo mundo passe então a se respeitar uns aos outros, seguindo os ensinamentos do Eterno. Shalom, shalom. Tenham uma boa noite de descanso e nos encontramos novamente no Kabbalah Shabbat. Vou colocar para vocês a música Amantes das Estrelas, com a dupla Rapavarim. אין מילים. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הלגיונות השליחו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים עלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, קראו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן, קראו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. העיר הפוטיונים, על העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ניסי נשים בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן, השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך, הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים ונותר רק את קולך. תמיד יוצא לי. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח, לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מהפלג, לבעוט עם הצאן על השלף, יצאנו לברוח מכאן, ושלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת ואני, שלושתנו בזמן חוצות
זאת יפני, הרוח תאט והרוח